Inicialmente, digo que é um prazer estar com vocês. Eu costumo dizer aqui, desse outro lado, que o meu destino, o meu gosto é o norte, é o nordeste, né? Eu sou nordestino. Não vou falar do GTP, Geossistema Território Paisagem, e, na verdade, todo novo conceito, novo paradigma, ele tem uma história, né? Regra geral, eu acompanho como é que está sendo aplicado o GTP aqui na geografia brasileira, em parte da geografia brasileira. Eu acho que a coisa está sendo feita de forma muito simplificada, né? O caráter epistemológico do GTP acaba não sendo abordado. É isso que nós vamos tentar fazer hoje, não objetivando pelo menos uma introdução que seja motivadora para vocês de continuar nessa linha do geossistema, território e paisagem. Quando eu falei de história do GTP, na verdade, nós, professores, pesquisadores, eu pelo menos me coloco nessa categoria, nós somos muito privilegiados, né? Porque a partir de auxílio do CNPq, da CAPES, aqui no caso de São Paulo, da FAPESP, a gente acaba realizando um intercâmbio internacional muito produtivo, né? E um desses intercâmbios, eu tenho outros intercâmbios com a Alemanha, com outros centros na França, com a Itália, mas o que mais me agrada e mais me qualifica é esse com o Georges Bertrand, né? O Georges Bertrand é uma figura maiúscula na geografia francesa e também com reconhecimento em outros países. E foi a partir de uma conversa que eu fui à França procurando conversar com o Bertrand, e ele me recebe na casa dele de forma muito amiga. E aí nós realizamos em 2011 a primeira conversa, e nessa conversa, já na Université de Toulouse, ele diz assim que gostaria de. Eu o convidei para vir ao Brasil. Eu já tinha essa vontade de entender melhor o GTP, e aí ele diz assim: eu vou, mas desde que você me leve ao Pantanal e a Salvador, na Bahia. E assim foi feito. Ele veio a primeira vez, deu curso em vários centros aqui no Brasil, sob a minha coordenação. E aqui, nessa informalidade que a gente vai construindo a partir da produção geográfica, quando eu ia a Toulouse, eu vou a Toulouse ainda, eu me hospedo na casa do Bertrand, e aí a gente discute muito o GTP, os avanços, as dificuldades. E já agora, em 2024, eu visitei o Bertrand, lá em Toulouse, em 1 de outubro, e voltamos a discutir o GTP, embora o Bertrand já esteja numa fase da vida meio inativo, com pouca saúde, mas ainda é um bom papo. Isso aqui é um almoço na casa dele, aqui é uma sobremesa francesa de bom vinho, bom queijo, no Bertrand. Então, eu realizei alguns documentários geográficos, vídeos, com uma outra equipe francesa de Rennes, no noroeste da França, na Bretanha. E quando o Bertrand soube dessa minha realização, são filmes documentários, são 5 documentários aqui do Brasil, sobre o Brasil, aí ele me convida para fazer filmagens no Cidobre. Cidobre é um território, um pequeno território, na França a gente chama de país. Aí é como se fosse um terroir do noroeste do sudoeste da França. E aí nós estamos filmando, é uma filmagem para uma trajetória do Bertrand, desde as montanhas cantábricas do norte da Itália até o sudoeste da França. Mas aí, infelizmente,
essa filmagem foi entregue para uma outra universidade e até hoje não foi concluída. Entendeu? Então, né, nessas conversas com o Bertrand, ele diz assim, atualmente, mais que nunca, o meio ambiente reclama um método de complexidade, associando dialeticamente epistemologia e história das ciências, teoria e prática, método e técnica, saber e formação. Ou seja, essa era a inquietação do Georges Bertrand. Essa inquietação do Georges Bertrand, ela vai criar corpo e alma a partir da identidade dele com o Sidobre, como disse, no sudoeste da França. E o que ele chama muito de uma epistemologia sobre o terreno. O que é essa epistemologia sobre o terreno que vai levar o Bertrand a desenvolver depois a proposta do GTP? Primeiro, o que vocês estão vendo aí é uma unidade de paisagem do Sidobre, não está mais ativa, mas era nos anos 60, 70 e um pouco antes, onde se dava a exploração de granito de forma empírica, de forma muito artesanal. Mas esse granito, se o Bertrand diz assim, isso aqui é uma paisagem por quê? Porque tem uma identidade muito forte, que não vou ver depois na minha fala de forma mais completa. Aí, uma outra parte do Sidobre foi liberado pelo Estado francês para a exploração do granito, que o granito ganhou uma dimensão muito grande a partir do uso do granito para pias de cozinha, de banheiro, para pisos, etc. Então, o Sidobre ficou dividido entre duas parcelas. Uma, mantendo as tradições, as identidades históricas, a paisagem. Outra, é a exploração econômica, é o território. Então, é isso que foi dando ao Bertrand essa inquietação para sair inicialmente do geossistema para o geossistema, território, paisagem. Então, é bom sempre ter um pouco dessa noção histórica de como o paradigma GTP é costurado, é desenvolvido. Entendeu? Então, em 1968, esse 1968 é um ano muito importante. Se vocês entrarem no Google e colocar 1968, vocês vão ver que foi um ano, primeiro, que a gente chama a primavera da interdisciplinaridade. No transcorrer dos anos 60, 70, se assiste a uma verdadeira revolução coperniciana, de Copérnico. Né? O mundo muda, a visão do mundo muda, e a pesquisa científica é mexida, transtornada pelo recurso à interdisciplinaridade e às novas tecnologias. Esse foi uma grande revolução que a gente não pode passar sem levá-la em conta. Entendeu? Então, primeiro, houve uma abertura interdisciplinar. Mesmo no ensino básico da geografia, era muito comum os planos de ensino ter que contemplar a interdisciplinaridade. Depois, também, nos anos 68, 70, sobretudo 72, né, quando houve a conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento humano em Estocolmo, na Suécia, emerge a ecologia científica do Odum, pautada no conceito de ecossistema. Esse ecossistema, a partir de 72, ganha uma dimensão e claro, a geografia, de certa forma, foi mexida por essa ecologização das ciências contemporâneas. Nós passamos a trabalhar como se fôssemos ecólogos. Na verdade, nós somos geógrafos, nós somos da geografia. Então, o início do meio ambiente, inicialmente o meio ambiente era naturalista. Mas depois entra a questão dos anos 70 em consideração o processo de antropização, quer dizer, a relação natureza-sociedade, até porque o impacto ambiental é o impacto da sociedade. Então, não podemos trabalhar de forma dicotomizada, natureza de um lado, sociedade do outro. Elas interagem.
o impacto ambiental está sempre ajusante da ação antrópica, ajusante da ação antrópica. Então, o que acontece? É preciso, antes de entrar no GTP, também entender o que é o meio ambiente. Porque o meio ambiente é uma noção, não é um conceito, né? E a gente diz, bom, o meio ambiente tem, nós podemos considerar a palavra e a coisa. O que é a coisa? É uma referência ao planeta, desde o ponto de vista humano, o que se vê, o que se come, o que se toca, o que se cheira, o que se ouve. São os 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos para sentir o meio ambiente. A palavra meio ambiente, environment, uma palavra inglesa, foi inventada em 1972. No entanto, a verdadeira revolução foi quando o meio ambiente mudou de concepção nos anos 1980 e 1990, a partir da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992. O meio ambiente passa a ser considerado como uma questão de sociedade. E então surgem novas estratégias, concepções mundiais para o enfrentamento da problemática. Enfrentamento muito distintos entre os países do Norte e do Sul. Esta concepção foi agravada pelas crises do clima. É nesse contexto dos anos 70 para cá, 80 para cá, que a Amazônia, a discussão da Amazônia ganha uma internacionalização muito generalizada. Bom, então, nesse caminho, na geografia, é preciso considerar a complexidade. Essa complexidade é uma palavra-chave para, de certa forma, rebater a geografia tradicional laplaciana, que é a geografia das famosas gavetas, muito setorizada. Então, na complexidade, o que prevalece é a diversidade. Essa diversidade não está limitada apenas à biodiversidade, que é essencial. É preciso se considerar a diversidade geográfica ou geodiversidade. Então, a biodiversidade não pode ser apenas a vegetação, a fauna, a flora. Então, dentro dessa complexidade, sempre levar em consideração o objetivo, o subjetivo, a propósito da paisagem e das representações. Bom, para isso, eu trago aqui um diapositivo para dizer qual geografia. Primeiro, o conhecimento científico da natureza e a natureza mesmo evoluíram. É uma revolução cultural, ideológica e científica, econômica e social. Tal é a origem do desfuncionamento atual da geografia física. Qual é esse desfuncionamento atual da geografia física? É o que a gente chama de le tableau impossível, o quadro impossível. Por que o quadro impossível? Se você for ver muitos trabalhos, não sei como é que está aí no Belém, entre vocês, mas era muito comum fazer uma abordagem inicial do quadro físico. Depois é que ia se fazer a análise do quadro socioeconômico, até político. Mas se você aborda o quadro físico inicial e depois vai abordar a sociedade, é como se tudo tivesse resolvido, e não é bem assim, né? É uma inserção brutal de fatos humanos em um cenário natural. E não tem nada de natural, está tudo antropizado, desenhado a priori. Estabelece uma ambiguidade pesada sobre o conjunto do procedimento geográfico. Isso é uma questão que a gente pode discutir depois, o que é o le tableau impossível. E ainda mais, a agitação ecológica e sistêmica dos anos 60, 70 foi atenuada. A pesquisa ambiental avança sobre seu erro. O que é essa agitação ecológica e sistêmica? Primeiro, a partir dos anos 70, quando houve a Conferência de Estocolmo e a eclosão da questão ambiental no mundo. Sistêmica, porque é uma análise
dentro da teoria estruturalista. Estruturalista, o que importa é como os elementos se relacionam e qual é a dinâmica desse conjunto de elementos, e não mais uma geografia compartimentada, engavetada. E uma geografia que tem uma tradição muito forte, que se diz una, mas que é exercida de forma bifurcada. Nós temos geografia física e geografia humana. É preciso criar as passarelas para ir e vir das teorias às tecnologias, do social ao ambiental. Normalmente, quando a gente coloca essa geografia, há um questionamento, mas isso é muito difícil de fazer. Isso. Bom, não importa se é difícil, o importante é que você tenha esse conhecimento epistemológico de que as coisas mudaram, de que a análise é sistêmica. Se você olha para a floresta amazônica, para o rio da Amazônia, o Gamalha, etc. Isso aqui é um sistema. Não precisa explicar a teoria sistêmica do Bertrand Russell. É um sistema, é um complexo, é um conjunto. Bom, então, para isso, é preciso reconstruir a geografia física. Primeiro, o geossistema, conceito naturalista com dimensão antrópica. Eu vou explicar já. Conceito naturalista com dimensão antrópica. Isso significa que nós temos que abordar o geossistema considerando o processo de antropização. A natureza está antropizada, ela é um artefato. Tudo isso começou nos anos 56, 60, por um forte sentimento de insatisfação concernente à disciplina geográfica. O ofuscamento da disciplina e a ruptura geografia física e geografia humana é a negação mesmo dessa disciplina. Que a geografia foi fundada, foi criada como ciência de síntese. Qual é a relação sociedade-natureza? Mas se a gente fica analisando só a geografia física de um lado, só a geografia humana do outro, isso é uma contradição. Uma geografia física, ela mesmo compartimentada e dominada pela geomorfologia, que continha sua própria finalidade. A geografia física está compartimentada, é geomorfologia, climatologia, biogeografia, hidrologia. E a ausência de toda dimensão biológica. Essa ausência de toda dimensão biológica é que nós perdemos, ou a geografia física perdeu o seu caráter biogeográfico. Né? A verdadeira ausência de toda a teoria da ação, a ausência de conceito, nenhum paradigma. Portanto, a impossibilidade de levar em consideração a relação clássica, natureza e sociedade. Nenhuma reflexão sobre a natureza. E aqui, eu recomendo a quem tiver interesse, ler um livro sobre o Alexandre von Humboldt, que é A Invenção da Natureza. A Invenção da Natureza está na internet, é possível baixar, é um livro maravilhoso. Bom, então, enfim, nessa constatação da geografia física atual e da geografia física que se propõe global, nós temos o quê? O modelo de geografia atual, aqui um predomínio muito grande da geomorfologia, Depois você tem aqui a hidrografia, aqui a climatologia, aqui a biogeografia. Então, esse, na verdade, é o cenário que nós temos atualmente. Há uma hipertrofia da geomorfologia e geografia física, ela foi criada, estruturada para esse conjunto. Então, na análise sistêmica, busca-se um equilíbrio entre todas essas áreas do conhecimento a partir de uma abordagem de uma teoria, a teoria geossistêmica. E a gente vai ver um pouco agora, a teoria geossistêmica. A teoria geossistêmica, na verdade, ela inicialmente foi desenvolvida na Alemanha. No entanto, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, ninguém queria dar reconhecimento aos alemães. E essa teoria chega na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais precisamente em Tbilisi, na Sibéria Ocidental. E ali a Sochabas, Sachenko, Erruchashvili, eles desenvolvem
desenvolve na Sibéria Ocidental o conceito de geossistema. No entanto, esse conceito de geossistema do Sochava, digamos assim, ele considerava dois subsistemas: o potencial ecológico e a exploração biológica. Isso vamos ver daqui a pouquinho no outro diapositivo. Então, a invenção do geossistema, um sistema global completo, antropizado. Quais são as premissas? Primeiro, os Landssurvey, anglo-saxões, geossistemas russos, que é o completo territorial natural, análise integrada do meio natural antes da invenção do ecossistema, uma base epistemológica, ou seja, passar do espírito de síntese ao espírito de sistema, esse princípio teleológico que eu vou explicar daqui a pouco, uma globalização a priori, ou seja, a unidade da natureza, uma primeira abordagem da complexidade e diversidade, a incontornável mestiçagem natural-social, a dimensão antrópica, a priori, essencial e nova. Então, chegamos aqui, é muito comum na geografia brasileira as pessoas trabalharem com esse esquema do geossistema, né, do geossistema. O que acontece? A gente fala potencial ecológico, exploração biológica, ação antrópica. Mas é preciso ver isso aqui dentro de uma teoria estruturalista, senão a gente vai cometer alta traição à Escócia. O que quer dizer aqui a teoria estruturalista? É que no potencial ecológico, a análise da geomorfologia, do clima, da hidrologia, é uma análise global, é como esses elementos interagem entre si e definem um funcionamento específico. É claro que a hierarquia, em algumas áreas de unidade de paisagem, há um predomínio mais da geomorfologia, ou mais da climatologia, ou mais da hidrologia, mas a análise tem que ser quais são as relações entre esses elementos do meio, vamos chamar do meio físico, né? Não é pegar em gaveta. Do outro lado, você tem a exploração biológica, vegetação, solo, fauna. Esses dois subsistemas eram trabalhados na ex-União Soviética, ainda hoje, né? E ainda hoje, a teoria geossistema, dois subsistemas. Agora, veja bem, o que acontece? Uma coisa que vamos ver daqui a pouco, qual é a dinâmica desse conjunto? Aí que eu acho que nós estamos, na geografia brasileira, atrasados, porque a gente faz esse esqueminha, mas não leva para uma análise da dinâmica ambiental da paisagem, do geocompleto. Então, e claro, o Bertrand pega esses dois subsistemas soviéticos e desenvolve na Europa Ocidental, notablemente na França, é uma ruptura da geografia tradicional francesa, da geografia laplaciana francesa, para uma geografia de análise global, sistêmica, da complexidade. Então, ele introduz a ação antrópica. Por que ele introduz a ação antrópica? Porque a Europa Ocidental estava muito paisagens muito modificadas, muito antropizadas. E claro que na Sibéria Ocidental, não. Na Sibéria Ocidental, a ação antrópica praticamente era quase zero. Então, aí justificava para os russos trabalhar com esses dois subsistemas. Mas para nós, não. Para nós, a ação antrópica. Mas o que nós fizemos na geografia brasileira? Nós pegamos essa ação antrópica e começamos a trabalhar como se o homem fosse o bicho que entrou na fruta e apodreceu tudo. Não é por aí. A ação antrópica é para levar em consideração a teoria da antropização da natureza, e não para criar uma oposição de que o homem não pode se relacionar com a natureza. Aí, claro, isso aqui é muito importante vocês entenderem, que depois desse conjunto, desse subconjunto, diz como é que eu vou abordar o potencial ecológico, a exploração biológica, a ação antrópica. Eu vou abordar a partir de uma teoria, a teoria geossistêmica, que vamos ver um pouco mais na frente. Só que o que nós fizemos na geografia brasileira?
nós começamos a tratar o geossistema como sendo um complexo geográfico. Ele é uma abstração, ele é apenas a teoria. É o que você propõe, uma abordagem teórica a partir da teoria geossistêmica, ou seja, do estruturalismo, de todo esse conjunto. Né? Aí, claro, o Bertrand, é maravilhoso, mas ele cometeu inicialmente esse deslize, começou a chamar isso aqui de geossistema. Isso aqui não é geossistema, isso aqui é um geocomplexo. Um geocomplexo com 3 subsistemas. E, repito, potencial ecológico, exploração biológica, ação antrópica. Analisados a partir da teoria geossistêmica. Então, somente mais tarde, depois que o Bertrand traduziu, publicou, aliás, livros, artigos, eu fiz doutorado na USP nos anos 76, 77, todo mundo da geografia física usava um único texto do Bertrand, que é Geografia e Physique Globale, in Esquisse Methodologique. Todo mundo usava. Mas ali aquele artigo que é maravilhoso, o artigo fundador do Bertrand, é hoje reconhecido pelo próprio Bertrand que foi um equívoco, porque não é geossistema, foram os russos, na verdade, Berushashvili, que interagia muito com o Bertrand, disse, olha, não é geossistema, é geocomplexo. É um geocomplexo. Agora, eu próprio confesso que tenho uma certa dificuldade de substituir o geossistema pelo geocomplexo. Mas o certo é geocomplexo. O geossistema, repito, é uma abstração, é uma teoria, é uma proposta teórica e metodológica para abordar esse subconjunto. Né? Então, quando for trabalhar o geossistema, é preciso uma reflexão sobre toda essa questão. Eu traduzi um livro do Bertrand, que é Geografia, uma geografia transversal e transversalidade. Nesse livro, o Bertrand ele diz, num dos capítulos, o seguinte: eu não vou pintar de azul o velho tambor de ferro. Ou seja, se ele errou em 1970, ele dizia, eu errei. Esse era o pensamento, é a evolução do pensamento da geografia, do pensamento da geografia. Então, o que foi feito em 70 já não é o que se faz em 2020, mas está lá, está feito, deixa lá, que é para ver como é que as coisas foram evoluindo, como é que a ciência foi evoluindo. Então, bom, uma outra questão também, que às vezes angustia o pesquisador, é quando ele vai definir os níveis temporo-espaciais do geossistema, não é do geossistema, do universo, né, digamos. Primeiro você tem as unidades superiores, zona, deve ser imperativamente ligado ao conceito de zonalidade planetária, zona equatorial, temperada, fria. Isso não muda. Segundo, domínio atlântico, domínio mediterrâneo, domínio da floresta amazônica, não a floresta amazônica como um todo, porque ela também é diversidade, tem floresta. A Amazônia não é um mar uniforme, uma terra uniforme, um conjunto uniforme, ela tem diversidade. Mas é o domínio, e muitas vezes as pessoas analisam o domínio chamando de geossistema. Não é, é preciso, na hora de fazer a análise geográfica, ver se você está abordando um domínio, uma região, um geossistema. Pensa, antes de fazer a coisa, pensa o que eu estou fazendo. Você pode seguir essas publicações até ir para o campo, como um guia, né? A região natural, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Amazônia Tocantinópolis, a Amazônia da, das ilhas aí, do Cumbu, etc. Então, é uma região natural, tem que ter essa escala, né? Depois vem as unidades inferiores. Essas são as unidades que nós, na geografia, trabalhamos. Mas, repito, um trabalho geográfico, ele precisa ou demonstrar, a partir de
4, 5 páginas da dissertação, da tese ou do artigo, que ele está sabendo que o geossistema tem unidades superiores e unidades inferiores, mas ele deixa claro que ele vai abordar as unidades inferiores. Então, as unidades inferiores, em todas as publicações que você vai consultar, aparece como geossistema. E eu estou fazendo um esforço para que o geossistema seja substituído pelo geocomplexo. É um geocomplexo. Você chega, olha, isso aqui é um geocomplexo. E acentua o complexo geográfico e a dinâmica do conjunto, que a gente vai ver daqui a pouco. Depois, a outra unidade é o geofaces, que insiste no aspecto fisionômico. Normalmente é a vegetação, a cobertura vegetal. Se você vai na floresta amazônica, ou com drone, ou mesmo um trabalho no interior da floresta, você vai ver que ela não é uniforme, ela tem conjuntos, subconjuntos, áreas de ocorrência de determinadas espécies com maior intensidade, outras não. Então, são geofaces. E a menor unidade desse geocomplexo é o que a gente chama de geótopo, a menor unidade que é discernível no terreno. Eu vou dar alguns exemplos disso, mas é importante entender essa escala. Agora, o que acontece com a escala? Normalmente as pessoas dizem assim, mas a zona tem quantos quilômetros, o domínio tem quantos quilômetros, a região... Essa questão é um protocolo. Você chega no campo, na área de estudo, você diz assim, bom, esse conjunto, que é uma bacia hidrográfica, claro, na Amazônia, a bacia hidrográfica sempre tem uma dimensão muito grande. Aqui para nós no Sudeste, a gente trabalha com alguns ribeirões, cuja dimensão da bacia é menor. Mas a gente diz, bom, isso aqui é um geocomplexo. Eu vou fazer uma prospecção a partir da imagem de satélite, ou a partir de drone, ou a partir de caminhada no campo, uma prospecção para ver a diversidade de unidade de paisagem, a partir do aspecto fisionômico. Eu vou definir, bom, geofácil. Aí você encontra algumas cabeceiras nascentes de rios, de ribeirões, ou ponto de erosão, ou ponto de área de risco. Ou seja, essa unidade menor é o geótopo. Então, claro que tudo isso deve ser analisado, porque nós estamos aqui em geossistema, deve ser analisado na perspectiva do potencial ecológico, exploração biológica, ação antrópica. E eu vou reforçar aqui, dizer, a geografia é uma ferramenta. E mais, o mundo é um caos. É um caos. Qual é a função da geografia nesse mundo? É entender o mundo, é diagnosticar o mundo, é fazer prognósticos das dinâmicas ambientais, socioambientais, territoriais, etc. Então, é preciso dominar os conceitos, as ideias, as teorias, os paradigmas da geografia. Quando você domina esse corpo que está definido como sendo geografia, fica muito mais fácil a pesquisa. E a pesquisa não só de diagnóstico, mas também de prognóstico, vamos ver daqui a pouco. Então, é isso que eu me queixo, que eu reclamo na geografia nossa, mesmo entre os meus orientandos, que eles não chegam aqui, eles ficam lá naquele, eles ficam aqui, ó, eles ficam aqui, e acham que chegaram ao final da coisa. Não, isso aqui é o começo, entendeu? É preciso chegar aqui. Quais são as unidades superiores, quais são as unidades inferiores, e tudo isso nós estamos falando de um elemento chamado meio ambiente, que é uma temática muito, que deve ser muito assumida. A problemática ambiental deve ser uma problemática chave para a geografia. Bom, digamos que a gente está andando no campo, né? Andando no campo, aí tem a estrutura do geossistema. Como é que ele está estruturado? Quando a gente vai para o campo no início, não custa nada levar um guia, elaborar um guia, levar um livro
dizia, vou ver isso, vou ver aquilo, a partir dessa concepção teórica, metodológica apresentada pelo autor tal. E vai, segue o guia, segue a cartilha. Depois que você aprender a cartilha, você faz outras coisas, mais avançadas. Mas na estrutura do geossistema, a estrutura do geossistema corresponde aos fenômenos de distribuição espacial, sobre o plano vertical e sobre o plano horizontal. É claro, veja só, isso é simples. Essa estrutura espacial, ela não é só horizontal, ela é também vertical. Ela também é vertical. Primeiro, a, a estrutura vertical é o que nós chamamos de geohorizonte. E aqui é outra coisa muito importante, né? O geohorizonte, que é a estrutura vertical interna de um geossistema, eu diria de um geocomplexo, que é determinada pela estratificação em geohorizontes. Veja bem, na União Soviética, quando eles montaram as estações para estudar as potencialidades espaciais, eles tinham, a União Soviética tinha recursos, tecnologias que nenhuma outra geografia do mundo tinha. Eles foram muito equipados na estação de Tbilisi. Então, era possível, e ainda é possível, mas não para nós, porque não temos tanto recurso, a partir de estações móveis, seja hoje, sei lá, o drone, não sei como, medir como é que da superfície até uma altura, digamos aí, de 500 metros vertical, quais são as mudanças, não só mudança de temperatura, que há mudança de temperatura, mas se você está, digamos, no interior de uma floresta, quem está aqui embaixo, na superfície do solo, em termos de insetos e outros elementos vivos, não são os mesmos que estão lá em cima, na copa das árvores. Então, é essa que é a estrutura vertical de um geocomplexo. No nosso caso brasileiro, modéstia à parte, eu desenvolvi um guia que está na revista Equador, da Universidade Federal do Piauí, o GTP, Como Trabalhar. Então, a minha proposta para a nossa geografia, para a geografia brasileira, é fazer esses geo-horizontes a partir das pirâmides de vegetação. E aqui sem querer colocar sal na minha sardinha, eu introduzi na geografia brasileira os estudos fitossociológicos. Eu sou um biogeógrafo, eu tinha intercâmbio com a Alemanha, com a França, com a Itália, com Portugal, com a Espanha. Então eu fui e sou, né, um cara privilegiado, mas eu busquei as coisas. Porque o que nós tínhamos na geografia brasileira, ou o que nós temos ainda na geografia brasileira, é uma fitogeografia. A fitogeografia clássica do Edgar Kuhlmann, da Dora Romariz, são caras maravilhosos, fizeram coisas maravilhosas, mas era um estudo muito, muito superficial, fisionômico, era um estudo fisionômico. Eu acho que é preciso entrar no interior da floresta, ou do cerrado, ou de outro bioma, e ver como que as espécies vegetais ocorrem, qual é a abundância, qual é a dominância, qual é a sociabilidade. Então, isso é preciso, isso é fitossociologia. Qual é o problema que eu digo? É que o geógrafo, regra geral, não vê a floresta porque as árvores não deixam. Entendeu? É preciso identificar. Quando você encontra uma castanha do Pará, ela está dentro de um meio, de uma geodiversidade dela, própria dela. Quando você encontra, digamos, uma espécie vegetal que foi muito valorizada, é muito valorizada ainda no mercado mundial, é a suetânia macrofila, que é o mogno. Mas esse mogno foi abordado, muito mal abordado, porque o que aconteceu foi mais uma exploração econômica do que um conhecimento ecológico da planta.
É claro que hoje se mapeia um arco aí da Amazônia, onde ocorre a suetena macrofila, mas a suetena macrofila ocorre aonde? É preciso ver um geótopo. É um geofácio? É um geofácio, mas qual é o geótopo? Normalmente, um geótopo próprio para uma suetena é onde haja chuvas, um clima tropical quente e úmido, mas que haja uma drenagem muito boa. Então, ela está sempre em áreas de vertente, de meias vertentes. O que se faz na geografia? Ela ocorre nessa faixa, ela ocorre de leste a oeste, de norte a sul, nessa faixa. Mas nessa faixa toda, não. É preciso ver esse geofácil de predomínio da suetênia, qual é o geótipo, qual é a ecologia, quais são as condições ambientais. Então, fazer geografia é preciso ter essa inquietação humboldtiana, né? Não é, já está aí, já está bom. Não, não está bom. Nós temos que fazer geografia qualificada. Depois do geohorizonte, que é essa verticalização, que vamos ver daqui a pouco, nós temos o geofácio. O geofácio é a estrutura horizontal interna de um geossistema, ou seja, de um geocomplexo, que é constituída por um dado tempo pelo mosaico de geofácio. Vamos ver se é do geofácio. Sinceramente, eu gosto demais. Eu fiz minha dissertação de mestrado nos anos 75, 76, sobre cerrados brasileiros. Mas eu andei, todas as áreas de cerrado eu andei. Eu fazia trabalho de campo. Ainda hoje eu tenho uma paixão pelo cerrado. Então, e pela Amazônia, né? Pela floresta, apesar dos carrapatos. Né? Então, o que acontece? Aqui numa parte prática, numa parte de aplicação do geossistema, ainda não cheguei no GTP, hein? Do geossistema, eu tenho aqui uma bacia, aqui que eu digo, eu estou no oeste do estado de São Paulo, próximo da fronteira com o Paraná, da divisa, né, com o Paraná, da divisa estadual com o Paraná e da divisa estadual com o Mato Grosso do Sul. Nessa área que a gente conhece aqui como Pontal do Paranapanema, eu escolhi essa bacia hidrográfica, aqui é o Rio Paranapanema. Eu escolhi essa bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio. Ribeirão Santo Antônio. Você vê que, pela imagem de satélite, você vê que aqui, né, nessa parte da alta bacia hidrográfica, tem uma densidade de drenagem muito grande. É preciso ver por que essa densidade de drenagem. É claro que as condições litológicas, geomorfológicas, de relevo, de tipo de formação geológica, geomorfológica, e aqui é o arenito, uma área menos permeável, o arenito Bauru, que é um arenito com carbonato de cálcio. Quando ele chega aqui, ele já vai para um arenito caiuá, muito arenoso, muito permeável. Você vê que praticamente a rede hidrográfica fica somente o leito do rio. Então é preciso olhar a carta topográfica, olhar a imagem satélite, olhar as fotos tiradas com drone e interpretar por que ocorre essa diferença na alta bacia, na média bacia, na baixa bacia. Então, primeiro ver o conjunto, né? Ver o conjunto. Então, aqui é o Rio Paraná, Rio Paranapanema, a parte estadual, e aqui é essa bacia do Rio Grande do Santo Antônio. Se você entrar na revista Equador, da Federal do Piauí, você vai ver que tem lá uma publicação que eu considero um guia para como trabalhar o GTP. Bom, o que acontece? Nessa bacia, eu estou andando na bacia hidrográfica. Aqui eu estou andando com a máquina fotográfica, mas às vezes eu ando com drone. Esse conjunto que eu visualizo aí, eu chamo de geocomplexo. Você vê que tem aqui uma área, uma moradia, né? Você tem aqui uma estrada, você tem aqui área de pastagem, a imagem pega, mas também tem área de cana, e aqui você tem uma unidade mais preservada, que é uma cabeceira, uma nascente de Ribeirão. Eu chamo esse conjunto todo de geocomplexo, de geocomplexo.
e que a gente vai abordá-lo a partir da teoria geossistêmica. Então, nesse sentido, o que está aqui, né, aqui, é isso aqui. É um geofácil. Aqui em cima é uma área de cana-de-açúcar. Aqui é uma área de lençol freático superficial muito úmido. Hoje já não está mais úmido, porque o pessoal foi usando de forma imprópria, sem proteção nenhuma do solo, isso aqui secou. Mas tudo isso aqui é um geofácil. Um geofácil. É a fisionômica da cobertura vegetal que determina uma unidade, o que define uma unidade de paisagem, o geofácio. Né? Claro que esse geofácio é uma análise horizontal, mas você também pode, daqui a pouco, fazer uma análise vertical desse geofácio. Claro que hoje eu já tenho um pouco de medo, né, de entrar nessas áreas. Quando eu era mais novo, eu entrava sem nenhum problema. Hoje eu rezo e não entro. Aqui é um geótopo. Nós estamos aqui, né, nós estamos aqui, e esse geótopo está numa área aqui mais distanciada. É um geótopo. São unidades, são pequenas formigueiros, na verdade. Né? Esse aqui eu ampliei a foto. Você vê que há uma vegetação que se desenvolve melhor do que no conjunto aqui. É um geótopo. É um geótopo. É a menor unidade discernível no terreno. É claro que se você está fazendo um diagnóstico ambiental, você precisa ver quais são essas unidades, geótipo, geofácie, geocomplexo, para definir, não só definir no sentido de diagnosticar, mas também de prognosticar, prognosticar a dinâmica. Eu acho que, eu acho que essa dinâmica é uma coisa que eu constato, na verdade, que na geografia brasileira a gente faz muitos bons diagnósticos, mas é preciso prognosticar, ou seja, as coisas estão assim hoje e amanhã, como é que elas vão estar? É o prognóstico. Eu uso uma palavra que eu gosto muito, uma palavra francesa, que é la contunière. La contour, em francês, é um contorno, é um retorno. La contunière, ela tem um caráter mais de prospecção. Não só o diagnóstico, mas a prospecção. É preciso um trabalho, o trabalho tem que ser prospectivo. Se você faz um diagnóstico, é que nem você é um médico. O médico te examina, pede análise de laboratório e faz um diagnóstico do problema. A partir desse diagnóstico, ele recomenda os medicamentos, mas ele pede que haja um retorno, porque ele fez um prognóstico. Não, com esse medicamento você vai se curar. Mas eu preciso que você volte aqui para eu avaliar se o meu prognóstico foi pertinente, foi correto. Então, em termos de pesquisa, em termos de pesquisa ambiental, né? Quando eu uso uma palavra francesa que é la contunière. O que é la contunière do ponto de vista figurado? É um agricultor, né, que está lavrando, arando a terra, a partir do arado puxado por um animal. Ele sobe a vertente, ele desce a vertente, ele sobe a vertente, ele desce a vertente. Aí, quando chega numa certa altura do dia, meio-dia, digamos, sol quente, ele lá no alto da vertente, ele encontra uma árvore, ele para de arar, ele tira o chapéu, ele enxuga o suor, ele olha para a vertente do que ele já fez de arado no período da manhã e olha para o outro lado e vê o que ainda falta fazer no período da tarde. Então, ele fez aí o quê? Ao olhar o que ele já fez, ele fez um diagnóstico. Ao olhar para o lado do que ainda falta fazer, ele vai fazer um prognóstico. Então, pesquisa tem que ter prognóstico. Alguns colegas, eu às vezes no debate,
Mas você vai fazer prognóstico? Todo mundo precisa fazer prognóstico. Na economia, na climatologia, na geomorfologia, na geografia. Você precisa prognosticar. No meio ambiente, é preciso ver quais são as áreas de riscos, quais são as populações de vulnerabilidade. Então, risco e vulnerabilidade requer não só diagnóstico, como também prognóstico. E se nós estamos falando aqui, nós estamos falando de geossistema, é uma análise geográfica a partir dessa ferramenta que nós temos dentro da geografia, o geossistema, que depois ele vai chegar no GTP, que eu vou explicar por quê. Primeiro, a dinâmica do geossistema, eu não sei porque eu não coloquei a dinâmica do geocomplexo. O Bertrand vai tomar por empréstimo da teoria da resistacia de um pedólogo, Henri Erard, de biostasia e resistacia. O que é o geossistema ou geocomplexo em biostasia? Trata-se de paisagens em que a atividade geomorfogenética é fraca ou nula. O potencial ecológico, isto é, o conjunto de geomorfologia, climatologia, biogeografia, é, no caso, mais ou menos estável. O sistema de evolução é dominado pelos agentes dos processos bioquímicos, a pedogênese, concorrência entre as espécies vegetais, etc. A intervenção antrópica pode provocar uma dinâmica regressiva da vegetação e dos solos, mas ela nunca compromete gravemente o equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração biológica. Esses geossistemas em estado de biostasia classificam-se de acordo com sua maior ou menor estabilidade. São os geossistemas climáticos, plesiocrimáticos ou subclimáticos. Essa é uma necessidade que nós temos de dominar essa questão de biostasia quando a gente vai para uma pesquisa de campo, para a gente saber diagnosticar a dinâmica. É preciso diagnosticar todo o fundamento da análise sistêmica para se fazer diagnóstico da dinâmica, não é inventar uma coisa congelada, estática, não, é a dinâmica, as coisas evoluem, as coisas não estão aí paradas. É claro que quando a gente vê esse conceito de geossistemas de biostasia, uma questão muito importante sabermos que todo agrosistema é um ecossistema exportador. Nós vimos agora, com essa guerra da Ucrânia, por exemplo, o alarme, a dificuldade, os sustos que o próprio agronegócio, a agricultura tem, porque importa produtos químicos que são aplicados na agricultura, a indústria chegando ao campo. Então, por quê? Porque se você ficar plantando, tirando produção de grãos, seja lá qual for o produto, você uma hora vai exaurir o solo, não só por conta da lixiviação, dos macro, micronutrientes, mas também porque toda a produção tira do solo os micro e macronutrientes. É preciso repor. Repito, o agrossistema é um ecossistema exportador. Então, na verdade, quando a gente está falando de geossistema, a gente precisa ver qual é a utilidade, para que serve isso. A geografia precisa dizer qual é a finalidade dela. Aí você tem, se opondo ao geossistema em biostasia, os geossistemas em resistacia, ou seja, a geomorfogênese domina a dinâmica global das paisagens, a erosão, o transporte e a acumulação dos detritos de toda sorte, humus, detritos vegetais, horizontes pedológicos, mantos superficiais, fragmentos de rocha e rocha, leva a uma mobilidade das vertentes e a uma modificação mais ou menos possante do potencial ecológico. A geomorfogênese contraria a pedogênese e a colonização vegetal. No entanto, é preciso distinguir os dois níveis de intensidade. Os geossistemas com geomorfogênese natural e os geossistemas regressivos com geomorfogênese ligada à ação antrópica. Veja bem, aqui um exemplo que eu gosto de citar foi a colonização do estado de Rondônia. Nos anos 70,
um pouco depois, né, nos anos 80, iniciou-se uma colonização sem muito controle, eu diria, uma ocupação muito espontânea das áreas de floresta. E nós, no Brasil, temos uma cultura de dizermos que toda a área de floresta é de solo fértil. Não é. Muitas vezes, as áreas de floresta não estão assentadas em solos férteis. Entendeu? Isso é outra história que eu poderia explicar, mas acho que hoje não dá para, não temos tempo. Então, o que acontece? Chegaram em Rondônia, olharam para a floresta amazônica, acharam que aquela biodiversidade fantástica era indicador de um solo fértil. Desmataram. Mas o que tinha, de fato, como solo, era um solo de areia quartzosa. Eu visitei a parte de Rondônia, eram solos quartzosos. Então, aqueles solos quartzosos não era possível o desenvolvimento de uma agricultura. Virou área de pastagem com pouca capacidade de apacentamento. Então, na verdade, repito, o que os russos fizeram na Sibéria foi, primeiro, antes de ocupar e explorar economicamente, fizeram um trabalho de prospecção para diagnosticar as potencialidades, o potencial ecológico e da exploração biológica. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, de início, apesar de todos os avanços da Embrapa, de estudos científicos pela universidade, etc., tal, mas ficamos, no início, nessa cultura de que solo com cobertura de floresta é solo fértil. Não é. Nem tudo é solo fértil. Então, essa outra vez, essa utilidade de você trabalhar com uma dinâmica, uma evolução dinâmica do geocomplexo, das unidades de paisagem, a partir de uma teoria, a teoria geossistêmica. Bom, o que é que eu faço? Né? Na verdade, essa é uma área que não é uma área muito boa, mas é o que eu pude pegar. Nessa coisa do geohorizonte, ou seja, do estudo vertical do geofácil, do geocomplexo, eu efetuo levantamentos fitossociológicos. E aqui isso eu deixo para explicar no outro momento. Os levantamentos fitossociológicos, eu sigo a teoria do Brown-Blanquet, que é um suíço que trabalha com abundância, dominância, sociabilidade das espécies vegetais. Então, a gente faz o levantamento dos estratos, herbáceo, rasteiro, arbustivo, subarbustivo, arborescente, arbóreo, o número de indivíduos em cada um desses estratos, a abundância, dominância, a sociabilidade e qual é a dinâmica, progressiva, regressiva. E aí se constrói uma pirâmide. Isso aqui, para mim, é uma coisa que a gente deveria trabalhar mais. Eu agora estou com um projeto no Pará, eu estou trabalhando muito com essa questão das pirâmides, construídas a partir de levantamentos fitossociológicos no interior da floresta, mas também com o uso do drone, para ver como é que ela está estratificada. Eu não coloquei outras pirâmides, mas muitas delas não tem mais, tem só um paliteiro. É possível mostrar, a partir das pirâmides, a partir dos levantamentos fitogeológicos, qual foi a evolução em termos de desmatamento. E claro, alguém pode dizer assim para mim, pô, mas isso aí, você só faz isso aí? Pô, não, espera um pouquinho, a gente faz isso aqui, mas dentro de uma teoria geossistêmica. E nessa teoria, é preciso ver qual é a capacidade que a vegetação que ficou tem de se regenerar. Imagina algumas unidades de paisagem da floresta amazônica que são queimadas sucessivamente. Será que elas vão ter capacidade de recuperação ou elas vão colapsar? Elas vão colapsar. Às vezes a gente encontra alguns pesquisadores, na verdade, dizendo que a floresta vai virar savana. A floresta vai virar savana. Mas para você afirmar isso, você precisa primeiro fazer levantamento, ter unidade de paisagem que você vai monitorar, acompanhar, ano a ano, notadamente a partir das estações de chuva, das estações de seca e das queimadas. Você não pode chegar e criar um catastrofismo sem antes fazer o levantamento. Então, na verdade, quem está na Amazônia, quem está em Belém, quem está em Manaus, quem está aí no Pará,
é que deve assumir uma pesquisa no sentido de escolher áreas que possam ser monitoradas para ver se a vegetação que foi retirada e a área que foi abandonada, se ela está recuperando. Porque muitas vezes, em algumas áreas, a ação antrópica é mais do que necessária. Eu conheço áreas na Itália, em Cinque Terre, que ela foi despovoada e aí começou todo o impacto ambiental, porque é uma área de vertentes muito íngremes, e aí houve deslizamento, e caiu um torrãozinho lá de 5 quilos em cima de uma casa lá embaixo, pô, era uma catástrofe. O governo italiano teve, isso já faz uns 20 anos, né? Teve que fazer uma política para atrair os jovens que saíram dali para retornarem e desenvolver a agricultura, no sentido de controlar essa dinâmica. Então, a ação antrópica não pode ser analisada somente como uma coisa nociva, um impacto negativo, não é bem assim. Bom, e aqui uma outra coisa que são as unidades de paisagem. As unidades de paisagem, ou seja, a decomposição do todo espacial em suas partes, ou seja, a subdivisão da área em unidades elementares, tem como fim compreender a descontinuidade do objetivo da paisagem. Então, aqui é uma área próxima à área do Rio Amazonas, na confluência do Tapajós com o Rio Amazonas, aí no Pará, isso é Santarém, não é? É a agricultura mecanizada que chegou depois dos anos 90, aí, claro, ocupou a área de pastagem, mas não só a área de pastagem, também a área de floresta, o desmatamento, implantaram essas unidades produtoras muito capitalizadas, claro, isso em detrimento da agricultura familiar, mas aí essa área, apesar de todos esses impactos, ela está numa situação de biostasia. Você não vê aqui erosão, não vê aqui mudança climática, não vê aqui. É, houve a exploração biológica foi eliminada, a vegetação, consequentemente a fauna, mas a dinâmica está estabilizada. Então, isso aí chama de biostasia paraclimática. Se alguém pede um parecer dos impactos socioambientais na cara do Rio Amazonas, você vai ter que fazer primeiro o parecer das condições da dinâmica geossistêmica. Mas é claro que isso aqui também, aqui tinha uma população que chegou aí nos anos 70, até um pouco antes, estava numa área já sedimentada, já estabilizada, que saiu. O pessoal chega, compra terra, exclui o cara, faz sacanagem e ocupa com a agricultura capitalista, porque sabe que teve a moratória da soja em 2018 e esses caras não podiam ficar desmatando, eles iam ocupar a área de pastagem. Mas, claro, que quando eles ocupam a área de pastagem, quem estava aqui, o boi, a agricultura familiar, esse pessoal é deslocado. O boi vai ser empurrado mais para o norte. E você acha que o boi vai comer sucupira? Não, é capim. Ele não tem que desmatar. Então, é um impacto. O povo que estava aqui vai para onde? Ou vai para um plano de assentamento do INCRA, ou vai para a favela de Belém, ou de Manaus. Então, a análise tem que ser socioambiental, né? Bom, aqui já é um outro exemplo, aqui no sudoeste do estado de São Paulo, que é um núcleo de desertificação. Isso aqui é uma loucura. Essa unidade de paisagem aqui, olha, a erosão, o fossorocamento, é uma loucura. A predisposição da estrutura geomorfológica a um processo de erosão intenso. Isso aqui estava protegido pela cobertura florestal, mas como não houve nenhuma análise da vulnerabilidade do meio físico, desmataram, plantaram algodão, 20, 25 anos, hoje é uma área empobrecida, tem pastagem empobrecida. Então, é preciso ter essas análises, o que está em biostasia e o que está em resistacia, entendeu? Resistacia. Então, você está fazendo uma análise geossistêmica. É preciso, antes de chegar no GTP, fazer essa análise geossistêmica.
não é fazer, é querer andar sem engatinhar. Primeiro a gente engatinha, depois a gente vai andar. Mas não vai andar numa pista de corrida, a gente vai andar caindo aqui, caindo ali, aprendendo a andar. Então, uma crítica que eu faço quando as pessoas vão trabalhar o GTP, não leva em consideração toda essa história, não leva em consideração a pertinência de aplicação dele ao estudo do meio ambiente, e acha que já fez tudo. Não fez tudo, não. Bom, como é que eu analiso o território dentro do modelo GTP? Primeiro, o povoamento rural. Em área de colonização, trabalho muito com áreas do Mato Grosso, do Pará. Claro, chega o núcleo urbano, é fundado, e aqui no oeste do estado, 1940, 1960, você vê que há um sentido centrífugo, ou seja, todo o território é afetado pelas atividades próprias de uma ocupação e conquista do território. Desmatamento e agricultura, é isso aqui, desmatamento e agricultura, 40, 60. Mas esse período durou pouco, entre 60 e 80, a coisa se inverte, é o sentido centrípedo. Com a decadência da agricultura gordureira e expansão da pecuária, a população se desloca para o núcleo urbano. É o êxodo rural, é o processo de desterritorialização. Aqui no 80, 2000, era cana-de-açúcar, e daí, normalmente, a população rural se desloca. Então, isso aqui é um esquema que pode ser adaptado para qualquer outro estudo aí, para algum artigo, para uma dissertação, para uma tese, mas, claro, com dados próprios de cada uma das áreas. Mas é uma forma de praticamente cartografar essa dinâmica. Aqui eu não vou explicar tudo, porque, na verdade, aqui é para mostrar a mesma área, né? A mesma área que está aqui 40, 60, 60, 80, 80, 2000. Aí a gente pega aqui a evolução da paisagem do sudoeste paulista, voltado para Paranapanema. Primeiro, os elementos da paisagem, né? 1927, 1940, é preciso ver quais são os elementos da paisagem. O som de vala, a topografia, o relevo, a geomorfologia, o clima. Depois, o processo de ocupação, bem vindo na baixa bacia, na média bacia, na alta bacia. Então, por quê? Porque são as sucessivas sociedades que constroem as sucessivas paisagens para viver, trabalhar e sonhar. Então, quando você chega na Amazônia, em Santarém, os sítios arqueológicos, a contribuição das populações indígenas, das populações quilombolas é muito grande. Então, você não pode dizer que a sociedade é atual. Não, é ter a sociedade atual, mas ter uma sociedade nos centros que construiu outras paisagens, que precisa ser respeitada. Né? Você vê, ontem eu estava conversando com um colega sobre Portugal, que é uma área que a gente vai todo ano, nas aldeias históricas. As aldeias históricas, elas estão hoje não, já faz uns 10, 15 anos, e Portugal começou a investir nas aldeias históricas. Outro dia eu fui lá nessa aldeia com outra pessoa, e essa pessoa disse assim, mas para que Portugal faz isso? Está gastando dinheiro com essas coisas que não dão resultado. Aí tinha um geógrafo lá, um português, o João Ferro, olha só, despovoada sim, abandonada nunca. Então não se pode abandonar. Um dos problemas da favelização, do empobrecimento, do êxodo rural, é que as áreas rurais elas foram abandonadas praticamente. As áreas do agronegócio está mais focada na China do que no cidadão brasileiro. Isso não pode, entendeu? Então, bom, você vê, tudo isso que eu falei até agora foi para mostrar toda a complexidade do meio ambiente, que é um tema central, uma problemática central para a geografia. Então, a partir de 1990, Bertrand reconhece que não é possível abordar o meio ambiente complexo e com diversidade a partir de um conceito unívoco. Unívoco é sistema e o geossistema. Então, propõe o modelo GTP, Geossistema, Território e Paisagem. O que acontece? Veja bem, o ecossistema, que é um conceito maravilhoso, mas é um conceito unívoco.
biocêntrico. O geossistema parte da premissa, primeiro, da fotossíntese, a transformação de H2O mais CO2 em carboidrato CH2O e liberação de oxigênio. Quando você vê hoje toda essa preocupação com a preservação da floresta amazônica, é preciso entender a equação, da fotossíntese, né? Da fotossíntese, que vai liberar, que a vegetação vai retirar o CO2 da atmosfera e vai liberar o oxigênio. Então, o mundo está assustado, porque com o desmatamento, pode ser que a absorção do CO2, pode ser não, certamente a absorção do CO2 vai diminuir, vai ficar na atmosfera. Isso provoca aquecimento atmosférico, o que chama de aquecimento global. Então, o ecossistema tem essa análise biocêntrica, importante, mas ele vai da fotossíntese até a cadeia alimentar, os níveis tróficos, os autótrofos, são os vegetais clorofilado, os heterótrofos, que são os consumidores de primeira, segunda, terceira ordem. Então, mesmo que esteja falando de geossistema ou GTP, é preciso entender o ecossistema. Não se faz isso aqui, não se faz GTP ou geossistema sem deixar de lado o ecossistema. Mas aí surge o geossistema. Mas se o ecossistema é um conceito biocêntrico, o geossistema é um conceito naturalista. Naturalista. E é unívoco. Então, na epistemologia de terreno, aquilo que eu mostrei no começo, do Sidobre, as paisagens, a exploração do granito, a gente vê que, na verdade, o meio ambiente não é só naturalista, não é só biocêntrico, geocêntrico, antrópico. Ele é um complexo, ele é natural, ele é social, ele é econômico, ele é institucional, ele é diversificado. Então, não dá para abordar o meio ambiente com essa diversidade toda a partir de um conceito unívoco. Claro que a gente vai continuar trabalhando com o ecossistema e também trabalhando com o geossistema. Mas se a proposta é trabalhar o meio ambiente na sua complexidade, é preciso passar desses conceitos, repito, são conceitos amadurecidos, muito importantes, mas passar por análise do GTP, do Geossistema, do Território e da Paisagem. Entendeu? Então, essa aqui já é a primeira resposta, que o GTP serve essencialmente para o estudo do meio ambiente. Mas de que meio ambiente? O meio ambiente com diversidade, que diversidade? Natural, social, econômica, institucional, etc. Como um sistema complexo. Que é um sistema complexo? Porque a gente tem que ver o meio ambiente dentro de uma teoria estruturalista, ou seja, as coisas estão interagindo entre si. E, regra geral, as relações são mais importantes do que os elementos. Então, é preciso ter essa postura, até uma postura filosófica. Eu estou vendo o conjunto, não estou vendo o elemento. Mas, para ver o conjunto, você precisa conhecer a parte. Mas, na análise, vamos ficar com essa análise sistêmica. Entendeu? Então, o sistema GTP é uma construção, é dita provisória, porque, na verdade, em ciência, nós não podemos ficar afirmando que tudo está finalizado, que tudo é definitivo. Em ciência, sempre existem as caixas negras, sempre existem coisas que nós aqui deve ter som, né? Mas eu não liguei o rádio para captar o som, entendeu? Então tem coisas que a gente não vê, não estão visíveis. Então é preciso ver que é uma construção provisória, porque existem caixas negras, que cabe a cada um de vocês, de todos nós, na pesquisa aí e revelando tudo isso aí. Então, o geossistema, o território e a paisagem são três maneiras de se considerar um objeto único, que é o espaço que nos cerca, em uma palavra, o meio ambiente. Estas são três entradas, construídas num objeto único, três entradas e, pois, três finalidades diferentes. Os aproximar sem os confundir, num sistema tripolar, permite introduzir a diversidade
e de a flexibilizar num sistema complexo, para não dizer confuso. Essas são três entradas complementares e interativas. O geossistema, que é SURSE, com finalidade naturalista, toma em consideração a natureza antropizada. O território, RESURSE, ou seja, recurso, com finalidade socioeconômica, corresponde à abordagem clássica da geografia humana. A paisagem, RESURSEMAN, com finalidade cultural, introduz a dimensão das imagens e das representações. De onde a necessidade de não se analisar o meio ambiente no quadro de um conceito unívoco, geossistema ou geossistema. Essa é a finalidade do GTP. Aqui tem uma outra coisa que é muito ignorada, mas que é importante a gente expor, que é o teleológico. O que é o teleológico? Você tem uma televisão, você tem um canal para esporte, para música, para jornal, é um teleológico, ele tem o canal com essa função. No caso do sistema GTP, quando você tem um espaço geográfico, você define três entradas, que é a percepção e função de uso, que é o SUS, que é o natural. A teleologia do subsistema é uma entrada naturalista. Para você entender o conjunto, se inventa uma entrada com princípio teleológico, entrada naturalista. O processo dominante é naturalidade, naturalista e antropização. Que conceito você vai aplicar aqui? O conceito de geossistema. Você vê que nós estamos falando de GTP, mas você aplica primeiro o geossistema, é o que eu venho dizendo. Depois você tem, nesse sistema GTP, o território, recurso. Por quê? Porque, na verdade, o impacto ambiental é o impacto da sociedade sobre a natureza, sobre o meio físico. Então, aqui você vai abordar uma entrada socioeconômica, que é importante ver qual é o modelo de produção, qual é o sistema de produção, qual é a estrutura fundiária, como que a agricultura capitalista interfere com a agricultura familiar. Então, não dá para ignorar essas coisas no trabalho geográfico. E, claro, o processo dominante é a artificialização. Por que a artificialização? Que é o desmatamento, o ordenamento do território, é um processo de artificialização. E o conceito que você vai ver é o conceito de território. Aquilo que eu mostrei lá atrás, territorialização, desterritorialização. E, finalmente, o recurso humano. O recurso humano é a percepção que se tem qual é a identidade, qual é a minha relação com o meu local de vida. Então, aqui o sistema teleológico é uma entrada sociocultural, que é a arterialização. Isso aí é a paisagem. Então, você tem os três subsistemas, território, geossistema, território e paisagem. O que acontece, na verdade, é que tudo isso se presta a um desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque se você não tiver identidade, sentimento de pertencimento, valorização do seu local de vida, aí eu fico picada, né? Você tem que ter toda essa identidade, né? Essa identidade. Então, a arterialização. Aqui eu faço um parênteses. Uma vez eu visitei a Baixada Maranhense e eu fui na perspectiva de encontrar na Baixada Maranhense populações, claro, originárias de escravos, né? Africanos, uma coisa com muita identidade das suas origens. Não tinha. Nas paredes não tinha foto, não tinha quadro, não tinha nada. E eu achei aquilo lá muito negativo, no sentido do sentimento de pertencimento. Então, é isso aqui que vai se trabalhar no GTP, numa globalização de interface desses três subsistemas. E muitas vezes, hoje nem tanto, mas houve algumas vezes um questionamento sobre o geossistema. As pessoas dizem, mas o geossistema é um estudo social, o geossistema não vê a luta de classe. Não, não é isso. O geossistema não tem esse compromisso. O geossistema é um conceito antrópico. O que é um conceito antrópico?
A preocupação e o objetivo do conceito antrópico é entender o funcionamento do território modificado pela sociedade e não entender a sociedade. É o território modificado pela sociedade. Claro, que sociedade? É capitalista, é socialista, é um modelo de produção avançado? Não, mas é um conceito antrópico. E aqui, para ver como é que a gente aplica essas três entradas do GTP, do SUSE, RESURSE, RESURSEMAN. Eu tomei aqui como exemplo o Rio Paraná, Paranapanema, que é um rio aqui do oeste do estado de São Paulo. Mas você pode tomar o outro rio aí do Pará. Né? Primeiro, o rio, seu volume, seu regime, sua fauna, sua flora, nas margens, nas próprias águas, ainda que de origem natural, são largamente antropizadas pelas barragens, as poluições e os ordenamentos das margens. Esta é a fonte, a SUSE, da qual temos que analisar os componentes biofísicos mais ou menos degradados. Claro, aqui degradado porque há uma antropização. Mas esse mesmo rio também é um eixo de vida econômica, utilizada para fornecer energia como via de transporte, modificada pelas barragens. É um recurso humano, que foi diferentemente valorizado e artificializado pelos sistemas econômicos que se sucederam. Ou seja, sucessivas sociedades constroem as sucessivas paisagens para trabalhar, para morar, para sonhar. Mas mas o Rio Paranapanema é também um lugar de identidade sociocultural, é o recurso humano, simbólico e arterizado, as festas, as atividades turísticas, é a paisagem. Um ribeirinho, ele tem uma identidade simbólica, um sentimento de pertencimento com o rio. Então, o mesmo objeto, o mesmo recorte geográfico, o rio, pode ser analisado nessas três perspectivas do, do SUS, do Ressus e do Ressus Humano. Bom, agora, como é que nós trabalhamos a paisagem no GTP? Primeiro, eu lembro, a paisagem no GTP é a paisagem no GTP, não é a paisagem do sistema territorial, é a paisagem no GTP. E como diz o ditado chinês, a paisagem está na frente e atrás dos olhos. Na ótica de pesquisa sobre o meio ambiente e o desenvolvimento do território, vamos tratar a paisagem como um dado e como uma dimensão do espaço geográfico no âmbito do paradigma GTP. O paradigma GTP é uma construção de tipo sistêmico destinada a demonstrar a complexidade do meio ambiente geográfico, respeitando tanto quanto possível a sua diversidade e sua interatividade. Essas três coordenadas, abertas em um mesmo sistema geográfico, traçam três caminhos autônomos que correspondem a três categorias de espaço temporal diferentes, mas complementares: o território-fonte, o território-recurso e a paisagem. Bom, primeiro, a paisagem como ferramenta indicadora. Qualquer geógrafo que vai para o campo, ele tem que fazer observações sistemáticas. E nesse sentido, sempre levar em consideração que a paisagem, sobretudo considerada no seu aspecto dinâmico de processos paisagísticos, deve ser estudada como um polissistema, formado pela combinação do sistema natural, social, econômico, cultural e etc. É um polissistema. Primeiro, em qualquer estudo de paisagem, é preciso reconhecer a polissemia, não é uma coisa só. Né? Aqui, no estudo do Oeste, mas isso eu fiz também no Pará, vocês podem fazer aí em outra área, quando você está vendo a paisagem indicadora do processo de desterritorialização. Como é que eu vejo aqui a paisagem? Aqui é um cemitério numa área rural, que não é mais cemitério. Tem aí as covas encobertas pela pastagem, sem nenhuma proteção das sucessivas dos hereditários. Aqui é um cemitério abandonado. Aqui é uma estrada rural abandonada, despovoada assim, abandonada jamais. Então, tudo isso aqui são unidades de paisagem que me permitem abordar
a partir dessa constatação, o processo de desterritorialização. É claro que depois que você vê isso do ponto de vista paisagístico, dentro do modelo GTP, você vai aprofundar a pesquisa. Por que aconteceu isso? Por que a agricultura foi abandonada? Por que a estrada vicinal já não funciona? Tal. Aqui, outra paisagem indicadora, que é também muito própria, é uma casa simples, recém-construída, numa área de pastagem. Você qual é a lógica dessa casa aqui nessa área de pastagem? Está havendo alguma mudança, alguma tendência de mudança. Que tendência? É na estrutura fundiária, é na terra, o que é? Mas é uma paisagem indicadora, que a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de paisagem dentro do GTP. Aqui, outra unidade de paisagem aqui no oeste do Paraná, que é uma vegetação de cactáceas próprias de paleoclimas, do terciário, do Plioceno, Pleistoceno, não é do clima atual. Então, isso aqui serve como paisagem indicadora de que o paleoclima era um paleoclima mais seco, próprio de vegetações xerofíticas, etc. Então, você vai identificando a paisagem. Outra paisagem que eu gosto muito de citar é essa vereda de Buritizal, né? Essa vereda de Buritizal, essas palmeiras todas aqui, que são buritizais, ela indica um lençol freático superficial. Muitas dessas áreas aqui mina a água, né? Entendeu? Então, quando você está trabalhando com fotografia aérea, hoje ninguém trabalha com fotografia aérea, com imagem satélite, com radar, etc. Então, e se você encontra isso aqui, já sabe que aqui tem uma área úmida, lençol freático superficial. Outro que eu gosto muito também é aqui nos Pirineus. Na verdade, esse é um colega, o Jean-Paul Metalier, ele estuda, ele acompanha aqui, a parte disso aqui, ele acompanha isso aqui, ó, há mais de 20 anos que ele vem acompanhando, para ver qual é a dinâmica. Isso são áreas pouco antropizadas atualmente, mas que se presta, ano a ano, ele vai lá, fotografa, compara, para ver se houve modificações a partir da própria natureza. A natureza tem a sua capacidade de funcionamento, não é só a partir da ação antrópica. E, claro, hoje, quando a gente fala de mudança climática, na Europa, esse aqui é os primeiros franceses, eles acompanham o degelo das altas camadas montanhosas. Nós podemos, na Amazônia, no Pará, no Mato Grosso, ver também como é que as espécies vegetais estão. É um nome que eu não vou lembrar. Não, você tem o caju no Piauí, ele dá numa época, o caju em Sergipe em outra época. A tecnologia, né? Tecnologia. Qual é a tecnologia? Ela está sendo modificada. Então, você pode, a partir da geografia, da biogeografia, das unidades de paisagem, estudar, utilizar como indicador de mudança climática. Mudança climática. Então, essa aqui também é outra área de café do Noroeste do Paraná, abandonada. Então, isso aqui que você passa e vê isso aqui, o que aconteceu? Isso aqui virou sucata. Porque mudou, houve uma desterritorialização, né? E já finalizando, a percepção da paisagem, que é uma outra forma de você ver a paisagem dentro do modelo GTP, a partir de entrevistas, a entrevista semi-dirigida, que se caracteriza pela existência de um guia previamente preparado, que serve de eixo de orientação para o desenvolvimento da entrevista. É preciso garantir que os diversos participantes respondam as mesmas questões. Não exige uma ordem rígida das questões. O desenvolvimento da pesquisa se adapta ao entrevistado, mantém um grau elevado de flexibilidade na exploração das informações, otimizando o tempo disponível. Então, se nós vimos a paisagem indicadora, vamos ver agora a percepção da paisagem. A primeira questão é: descreva como você percebe, como você imagina a sua região. A intenção aqui é que as pessoas descrevam a região relacionando-a às diversidades existentes, tanto do ponto de vista natural como do ponto de vista cultural. É preciso dirigir a entrevista de maneira que os atores falem o mais possível sobre as diferentes paisagens. É uma entrevista, né? Aqui, como era a região há 30 anos atrás? Pode ser 30 anos, pode ser 40.
Pretende-se, com esta questão, uma comparação da situação atual das paisagens com aquela de 30 anos ou mais tempo, e que o que as pessoas pensavam, isto é, se para elas isto tinha melhorado ou piorado, se antes as paisagens, o rio, seu quadro de vida, em geral, estava mais ou menos conservado. Entendeu? Então, aqui, quando você pensa a sua região, qual é a primeira imagem que aparece na sua cabeça? Verificar a influência que as paisagens geográficas ou um dos seus elementos específicos tinha sobre os habitantes. Qual é o sentimento que você tem de viver no mundo rural, aqui no caso, na Bacia do Rio São Paulo? Quer dizer, qual é a influência da ideia de pertencimento, de orgulho, de ser um rural, um sertanejo, um habitante da Baixada Maranhense? Qual é a importância do rio no seu cotidiano? Pretende-se aqui dirigir o discurso para o valor simbólico e também econômico que o rio desenvolve na vida de seus habitantes. Como você classifica a situação dos recursos naturais da sua região? Como os recursos naturais são percebidos, apropriados pela população? Será que elas têm consciência das mudanças, das dinâmicas que esses recursos têm ao longo da vida? Como você pensa o futuro da região? Tentar extrair as esperanças, as atenções em torno dessas paisagens do futuro da região. Questões preparadas para extrair um sentimento. Quais imagens de vossa região, de sua região, você levaria com você em caso de uma mudança amanhã? O que é essa paisagem aqui? Que é a paisagem íntima. Quais fotografias você enviaria a um parente que está distante para que ele conheça as regiões onde vive, estão suas origens? E possa representar a terra de seus ancestrais. Paisagem identitária. Quais fotografias você proporia a um organismo responsável pelo turismo para promover sua região? Que é a paisagem partilhada. Quais paisagens ou quais elementos das paisagens lhe chocam mais? Qualquer coisa que você considere negativo e que você gostaria que desaparecesse. A paisagem desfigurada. Quais paisagens você pensa que deveria ser fotografada porque daqui a algum tempo elas não existirão mais? Paisagem em mutação. Enfim, qual é a importância da paisagem ao meio ambiente? Primeiro, a qualidade de vida. Segundo, os elementos estéticos. Terceiro, problema de identidade. Quarto, uma dimensão patrimonial. Quinto, é cultura, de um modo geral. Sexto, é uma maneira de responder às questões de como passar da natureza para a cultura. O meio ambiente, um sistema complexo e com diversidade. Esta, acho que aqui pulou um pouco, né? Não, tudo bem. Esta parte pode constituir uma sorte de conclusão geral. Ela deve ser abordada coletivamente com os estudantes. Em torno de três questões possíveis. O retorno geográfico. Será um retorno da disciplina de geografia? Trata-se de uma ciência diagonal em curso de criação? Qual é o impacto deste paradigma sobre as aplicações para o ordenamento do território e para o desenvolvimento sustentável? Talvez não seja preciso mudar o caminho, mas a maneira de caminhar. Muito obrigado. Bom, era isso que eu tinha preparado para vocês. Eu fico aberto agora para o debate, se necessário. Vocês é que mandam. Eu vou sentar aqui, né, Francisco, para eu ver vocês, né?